No dia em que o matariam, Santiago Nasser levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o navio em que o bispo chegava. Assim começa uma das histórias mais fabulosas que eu já li, que é Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Então, esse livro, publicado em 1981, um ano antes do escritor colombiano já falecido receber o Prêmio Nobel de Literatura, narra a história simplesmente da morte do protagonista. Então, Santiago Nasser, ele não sabe, mas ele vai morrer naquela segunda-feira. Toda a cidade sabe que ele vai morrer. Então, a grande pergunta é: será que é possível impedir o assassinato de Santiago Nasser? Será que a cidade consegue frear os ânimos de Pedro e Pablo Vicário, que desejam a morte de Santiago Nasser? O Santiago, ele passou o fim de semana em festas, com os dois irmãos, inclusive, em algum momento ele cruza com os irmãos, e ele participa do casamento da Ângela Vicário, que é supostamente a moça que ele desonrou. Então, o noivo, né, o Bayard de San Román, devolve ela para casa dos vicários, e aí começa a caçada ao Santiago. A história é interessantíssima, apesar de não conter tanta novidade no sentido de enredo, porque é uma história de vingança tradicional desde que o mundo é mundo, né. Então alguém sempre está procurando alguém para se vingar, principalmente nessa questão de desonra entre famílias, enfim. Mas o detalhe é que o interessante da história é que o narrador ali, ele conta a história com muitas indas e vindas e com uma riqueza de detalhes, principalmente na descrevendo os personagens, os sentimentos, a visão da população, frente à situação, as lembranças, né. O narrador, ele está contando 27 anos depois, ele era uma criança na época do ocorrido, e ele conta com vários testemunhos ali, do último conhecido que teve com o Santiago, com as pessoas que viram o Santiago passar, com o padre que desarmou os irmãos e que depois os irmãos conseguiram outras facas, outras armas. Então a gente, tem nessa narrativa a estrutura narrativa como a grande estrela, né, o grande mote dessa história. O Garcia Marques, que foi o grande nome do realismo mágico, aqui ele foca mais como se fosse uma crônica jornalística, investigativa, né, então o foco está mais na estrutura, do livro, da narração, enfim, em si. Acho que os temas que a gente pode abordar, né, na questão aqui dessas pouco mais de 150 páginas, é a honra e a violência, né, até que ponto a pessoa pode ir para justificar a violência. Se fosse possível apontar alguns temas aqui do livro, eu apontaria a honra, a violência, até onde a pessoa pode ir, né, até que ponto ela deve ir para defender a honra, seja sua, de terceiros, enfim. Tem a noção de culpa coletiva, né, a cidade inteira sabe do evento, do que vai acontecer, mas ninguém faz nada. Será que isso faz de todos culpados? É uma questão. E também a ideia de destino e livre-arbítrio, né. Será que seria possível, impedir o que vai acontecer? Se todos sabiam, será que seria possível evitar o ocorrido? Então são questões que ficam na leitura. Como eu falei, é uma leitura agradável, interessantíssima, são 150 páginas, um pouco mais. Por mais que o spoiler, né, o enredo já esteja entregue nas primeiras linhas, os detalhes, as indas e vindas, os testemunhos, nos prendem, hã, à leitura, né. Então a gente tem personagens riquíssimos, o autor, o narrador, enfim, o narrador ele nos entrega bastante detalhes, principalmente do fim de semana ali, do casamento, o que que o Santiago fez durante a madrugada, como era a sua relação em casa com a criadagem, com a mãe. Fala dos momentos dos irmãos ali, o que que eles fizeram durante a madrugada, como foi a manhã enquanto eles esperam o Santiago sair de casa, mas também ele nos apresenta o futuro, o que se deu com a Ângela Vicário, que se deu com o Baiano de San Romão, como foi o futuro deles. Para não me estender muito e não entregar muito mais sobre o livro, né, já que é difícil falar de uma crônica de uma morte anunciada sem falar sobre a morte, enfim, de Santiago Nasser, eu destaco que esse livro é um grande achado. É uma história curta, com várias camadas,
com bastante crítica social, tem um quê de investigação, quase uma história de detetive. E para quem nunca leu Gabriel Garcia Marques, é uma boa porta de entrada. Recomendo fortemente para quem nunca leu começar por esse livro, para depois pegar os grandes clássicos, né, as obras de grande volume, como os 100 Anos de Solidão. Acho bom início. Então é isso, pessoal. O livro de hoje, Crônica de uma Morte Anunciada, Gabriel Garcia Marques. Recomendo fortemente. Espero que vocês possam ter a oportunidade de ler, que vocês possam se surpreender como eu me surpreendi. É uma leitura gostosa, agradável. Novamente falando, né? Leiam, por favor, leiam Gabriel Garcia Marques, leiam Crônica de uma Morte Anunciada. Não esqueçam de curtir esse vídeo, verificar a inscrição, comentar, dizer o que vocês estão lendo, se já leram Garcia Marques, o Gabo, se já leram Crônica de uma Morte Anunciada. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.